Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. E, cara, sabe aquela propaganda da Globo que falava carros são como os lancha, moto que nem jet ski? Os PDS como os banhistas, as coisas erradas aí. Eu tô me sentindo assim. Eu sou Vitor Anunciato, diretamente de Guarapuava, debaixo de chuva, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA. E ao meu lado, o ilustríssimo... Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da FAPA, feliz que está chovendo, logo nós vamos semear milho, eu estou feliz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do FAPA Podcast. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em conhecimento. Isso aí. E nosso ilustríssimo convidado, e esse não tinha como ser ruim, Xará, né? Mesmo nome, gosta de planta daninha e herbicida que nem eu. Então, assim, não tem como ser um cara ruim para a gente estar conversando. Por favor, Xará, se apresenta aí para o nosso público. Tá falando, né, Xará, né? Então, meu nome é Vitor Spader, eu sou pesquisador de herbicidas desde a minha chegada aqui, são 22 anos de FAPA. Atuei em outras áreas também. Hoje, além de herbicidas, faço também a parte de fisiologia de plantas, tá? São duas áreas que eu trabalho, que tem muito próximas uma da outra. Aí. Bacana, Xará. E hoje a gente está com a missão aí de estar falando um pouco de dessecação, né? Dessecação pré-plantio ali, até no comecinho aqui, antes de ligar as câmeras, a gente estava falando a dessecação, mas, cara, dessecação do verão tem muita coisa aí, né? Não é só dessecação de verão, é tudo, né? Um complexo todo, né? Então a gente fica nessa de como que a gente pensa, Xará, então assim, né? A dessecação como uma operação, né? Então tem que ter uma estratégia por trás, né? Como que a gente começa a desenhar essa estratégia? Quando eu penso lá na frente, vou plantar uma soja, um milho, né? Eu tenho que já conhecer muito bem minha lavoura, entender o que eu tenho lá de problema relativo à planta daninha, né? Como que eu começo, como produtor, a desenhar essa operação minha? Perfeito. Na verdade, assim, a primeira coisa, ele tem que entender que dessecação é fundamental que seja 100%. Ele não pode errar, nunca. É uma das operações mais importantes, porque se ele começar errado na dessecação, ele vai carregar um problema para dentro da cultura, seja ela qual for, e vai levar isso até o final. Dificilmente, muito difícil, ele resolver isso dentro de uma cultura depois do estabelecimento da cultura. E quando tem possibilidade, vai custar caro. Então, assim, a dessecação é fundamental que seja 100%. E aí, partindo desse princípio, ele vai ter que fazer um planejamento de acordo com aquilo que ele tem no campo, né? Uhum. Se ele tem uma cobertura plantada, né, uma cultura de cobertura, ou se ele tem uma situação de pousio, onde ele não fez nada antes, e aí a situação é mais grave, né? Que aí ele vai ter plantas daninhas. Aí, se essas plantas daninhas, no caso de um pousio, normalmente estão muito desenvolvidas, o que dificulta muito e encarece, né? E o que demanda também um planejamento de tempo. Ele vai ter que fazer, de acordo com a situação, ele vai planejar qual é o tempo, de modo que, quando ele chegue no momento da semeadura, essa área esteja completamente dessecada, completamente limpa. Toda a vegetação, seja ela planta de cobertura ou planta daninha, ela tem que ser eliminada antes da semeadura das culturas. Aí. Acho que isso é fundamental e é muito comum a gente ver no campo erros nesse sentido. O cara tem uma situação de pousio, onde ele colheu a cultura anterior, abandonou a área, e ele somente vai voltar quando ele está para plantar a próxima cultura. E aí ele deixa para fazer isso em cima do laço, ou seja, muito próximo da semeadura, e quer fazer. Quer dizer, aí fica difícil. Aí normalmente é onde ocorrem os problemas, é onde sobram plantas daninhas que aparentemente estão controladas e acabam rebrotando dentro da cultura, e aí ele tem os maiores problemas. E é interessante, o pessoal não põe na conta, né, da cobertura, né, que muitos dos produtores associam a cobertura com um custo sem retorno, né? Exato. Mas não põe na conta essa questão do herbicida. Quanto que economiza no herbicida lá na frente, né? Perenizou a planta daninha ali, no mínimo é o dobro ou o triplo do custo para controle, né? Com certeza, e além de ser muito mais caro, quando você não tem uma cobertura e deixa esse espaço para a planta daninha desenvolver, aumenta muito a dificuldade, né? Então, você, principalmente em regiões, e hoje no Brasil é muito comum, praticamente em todas as regiões, você ter problemas de plantas com resistência a alguns herbicidas, principalmente os usados em dessecação, por exemplo, o glifosato, né? Tem várias espécies aí com resistência. E quando você pega essa planta fora de estágio ou desenvolvida, que é o caso onde não se faz uma cobertura e se deixa espaço para a planta daninha,
você vai ter uma dificuldade muito maior, porque outros herbicidas alternativos que poderiam funcionar, muitas vezes, pelo estágio avançado do desenvolvimento da planta, eles não têm um bom efeito. Então, assim, a cobertura do solo, entre as culturas, logicamente que quando tem espaço para isso, né, tem tempo para isso, mas, por exemplo, nessa região, o período de outono, né, se colhe culturas de verão entre fevereiro e março, início de abril. Se planta culturas de inverno a partir de junho. Você tem aí de 2 a 4 meses, dependendo da situação, que você fica com área vazia, descoberta, né? Nessa situação, culturas de cobertura são fundamentais, né? Fundamentais, né? Porque quando você tem uma cultura de cobertura bem estabelecida, lembrando que cultura de cobertura, o nome já diz cultura, são plantas que você tem... cultivadas, plantas que você tem um controle sobre elas, né? Essas plantas, quando bem estabelecidas, não vão dar espaço para a planta daninha. No momento que você manejar essas plantas, você vai ter uma área limpa. E aí você evita a produção de semente de planta daninha, o que é muito bom, porque ao longo do tempo você vai baixando tua infestação da área, teu banco de sementes. Tu evita dificuldade de controle lá na frente, antes da implantação da próxima cultura. E tu, de modo geral, economiza. Acaba ficando bem mais barato. Então, o custo da cobertura, ele é muito menor, se for levar no pé da letra, do que o custo que você teria para eliminar a vegetação que você deixa no campo. Sem contar outras vantagens de uma cobertura que você teria aí, ciclagem de nutrientes, enfim, cobertura do solo, proteção do solo, água, enfim, várias vantagens aí que vem na carona. Sim. Um ponto que também a gente, ainda voltando para as plantas daninhas, né? Óbvio, a cultura de cobertura tem uma série de vantagens, né? Isso é indiscutível, né? Mas também a palhada daquela forma que é muito uniforme, que vai te ajudar até no controle lá em pós-emergência depois, né? Da cultura nossa principal, né? Bastante interessante também isso. Exatamente, muito bem colocado isso, Xará. Quando você tem uma palhada, a palha, muitas vezes ela funciona... muitas vezes não, normalmente ela funciona como uma barreira física para a planta daninha, né? E tem espécies que precisam de radiação solar para quebrar a dormência da semente. Vou dar um exemplo, uma planta que ocorre praticamente no Brasil todo, buva, né? As diferentes espécies de buva. Se você tiver uma palha bem formada, normalmente 60% a 70% do controle dessa planta, dessa espécie, ela vai para a palhada. Você somente vai complementar isso bem expressivo. Com herbicidas, mas a palhada ela funciona como um herbicida natural, vamos falar assim, né? E isso vale para várias espécies, né? O que facilita muito depois dentro da cultura que vai ser estabelecida. Curioso que nós viemos aqui para falar sobre dessecação. A primeira coisa que você vem na cabeça, vamos falar de herbicidas, vamos falar de mecanismos de ação. E veja que uma das principais práticas que nós temos sequer envolve o uso de herbicidas, que é palhada, que é cultura de cobertura. É bastante curioso esse fato, né? Exatamente. E isso é extremamente importante e acho que assim, nos dias de hoje, muita gente, muitas vezes... Exatamente isso que você falou, Fabiana. Quando fala em dessecação, qual é o herbicida? Qual é a dose? Qual é a mistura? Tem muita coisa antes disso. O herbicida é uma ferramenta. Exatamente. Nós temos, no manejo de plantas daninhas, de modo geral, nós temos várias ferramentas, né, antes de chegar no herbicida. E isso que nós estamos falando, culturas de cobertura, palhada, isso daí é extremamente importante, né? Dentro do sistema, você tem uma contribuição muito grande disso para que você tenha sucesso com os herbicidas que você vai utilizar depois, né? Acho que antes do herbicida tem várias coisas que são tão importantes ou até mais para você ter um resultado bom no final. E assim, indiscutivelmente, né, a planta de cobertura é algo bastante positivo para o sistema. Mas se bem me lembro, e você nos ajuda aí, Vitor, a definição de planta daninha é qualquer planta que ela pode competir com a cultura de interesse. Exatamente. Então, a planta de cobertura ela é muito bem-vinda até a implantação da próxima cultura. Muito próximo da implantação da próxima cultura, seja ela milho ou soja, ela começa a ser uma planta daninha, né? Porque eu preciso, de alguma forma, manejá-la, controlá-la, né? Então, isso também, dependendo da planta de cobertura, também acaba influenciando qual é o manejo que eu vou fazer pré-semeadura, correto? Sim, perfeito. Ela é uma planta de cobertura, você tem... mas quando você vai entrar com a próxima cultura, ela tem que estar eliminada, tem que estar seca, tem que estar morta, né? E outra coisa que tem que ser observado, quando eu vou planejar para fazer uma cobertura
de solo, vou escolher as espécies, é o que eu vou plantar depois dessa espécie. Lembrando que nós temos algumas espécies que, inclusive, produzem compostos alelopáticos, né? E aí eu posso ter efeito na minha cultura seguinte. Mas isso eu acho que está muito bem dominado hoje. O pessoal acho que tem tem um conhecimento muito bom, de modo geral, nas espécies que se planta, né? E como fazer o manejo. Acho que isso mas é importante, sem dúvidas, que, independente da espécie que eu tenha plantado, eu preciso fazer um planejamento. Qual é o tempo que eu preciso fazer a dessecação? Pensando que eu tenho que chegar no dia da semeadura da cultura com uma área completamente controlada e que a palhada me permita que eu consiga operacionalizar a semeadura. E aí, dependendo da espécie que eu tenho como cobertura, eu vou ter um tempo maior ou menor para que essa palhada chegue no momento da semeadura numa situação que permita com que a máquina, inclusive, corte essa palhada e efetue a semeadura. Por exemplo, se eu tiver uma palhada muito grande de uma gramínea, por exemplo, aveia ou milheto, enfim, é uma palhada muito grande e eu fizer uma dessecação muito próxima à semeadura, muitas vezes a máquina não consegue cortar essa palhada, para que eu tenha uma semeadura bem feita. Posso entender, então, que aquela receitona lá, 2 a 3 semanas para dessecar a pré-semeadura, ela não é uma receita, então, ela tem N fatores, isso? Com certeza. Isso não dá para usar como uma verdade. Isso, vou dessecar com 2 semanas ou 3 semanas. Depende do que você tem na área. E do estágio que você tem essa cobertura. Se eu tenho uma massa de 2, 3 toneladas, ou se eu tenho uma massa de 6, 7 toneladas, né? É completamente diferente. Você que trabalha com mecanização, você pode confirmar isso, né? Sim, com a operacionalização da semeadura, ela vai depender de que condição eu estou deixando no momento da semeadura para fazer isso, né? Por mais que hoje tenha máquinas muito mais precisas, vamos falar assim, muito mais preparadas, corte, né? mas também não fazem milagre, né? Sim. Claro. Agora, de modo geral, isso não é difícil de ser feito quando a gente tem uma cultura que a gente planeja, uma cultura de cobertura que a gente já conhece, vamos dizer assim. Eu consigo fazer o planejamento porque eu sei que uma aveia, um volume X, eu preciso de tantos dias, mais ou menos, eu vou fazer minha dessecação tendo esse intervalo, né? O problema é quando eu não tenho uma cultura de cobertura, tem uma situação de pousio, onde eu tenho vegetação diversa, né? Diversas espécies, em diferentes estágios, né? Plantas grandes, plantas de todos os estágios. É difícil fazer um planejamento numa situação dessa, né? E aí, além da dificuldade de se fazer... normalmente, nessas situações, os produtores... Um erro grave, assim, um erro fatal que o pessoal faz é não antecipar uma semeadura numa situação de pousio. Aliás, não antecipar uma dessecação. Não uma semeadura, uma dessecação. Porque se eu tenho plantas grandes de diferentes estágios, plantas grandes de diferentes espécies com problemas de resistência, problemas de tolerância, e eu não tiver um espaço, um intervalo adequado, o que vai acontecer? Eu vou chegar, vou fazer uma aplicação e logo em seguida vou vir plantando e eu sem saber se essas plantas estão controladas ou não. Então, o que eu sempre falo assim, o ideal é não deixar áreas em pousio, né? Isso é o ideal. Mas a gente sabe que tem, né? Sim. Mas eu tenho uma área em pousio, então, eu quero eu vou plantar soja. Bom, eu tenho que pensar muito antes da semeadura da soja. Eu tenho que começar pensando em 40, 50 dias antes da semeadura da soja. Para quê? Porque eu vou dar um primeiro tiro, né? Tem que ser um tiro certeiro, mas eu vou dar um primeiro tiro. Eu vou ter tempo para chegar e observar se essas plantas foram ou não controladas, e eu tenho tempo para fazer, se necessário, uma segunda intervenção. Para que eu chegue lá na semeadura com essa área 100% controlada, comprovada que esteja controlada, né? Eu não posso ter um falso controle. Assim. O cara vai lá, aplica um herbicida de contato numa sequencial e queima a área foliar da planta, acha que está controlada e depois planta em cima e essa planta rebrota dentro da cultura. Está feito o problema, né? Então, numa situação de pousio, sempre antecipe a dessecação. Faça mais cedo. Mas se eu fizer mais cedo, eu vou ter um novo fluxo de planta daninha emergindo antes da semeadura. Isso provavelmente vai acontecer. Com certeza. Mas lembre que se você chegar próximo da semeadura com um novo fluxo, essas plantas serão pequenas. Fica muito mais fácil. É melhor que esse fluxo aconteça antes da cultura de interesse estar instalada. Perfeitamente. Então,
essa sementeira que germinou antes da semeadura da cultura, eu vou controlar ela muito mais fácil do que se ela estivesse dentro da cultura, né? Então, eu vou conseguir levar a uma situação mais confortável dentro da cultura. E é assim, né, Xará? Para nós aqui no sul, sudeste, é bem fácil fazer palhada, né? Trabalhar com ali o sim. manejo outonal, né, para produção de palhada. Mas para quem está lá em cima, lá centro-oeste, nordeste, norte ali do Brasilzão, palhada já é um pouquinho mais desafiador, né? Então entra também nesse mesmo raciocínio, né? Começar o manejo quanto antes para realmente, né, tentar dar uma segurada ali e vamos falar assim, sempre pensar no que a gente tem que fazer uma aplicação, no mínimo uma sequencial ali, antes da semeadura, né? Para a gente ter esse controle mais fácil lá na pós-emergência, onde os mecanismos de ação são bem mais limitados, né? Depois que nasceu a cultura, a gente corta tem muito menos ferramentas. Né? um bom tanto do nosso arsenal, né? Para utilizar lá dentro, né? Com certeza. Eu não conheço muito a realidade do cerrado, lá de cima, mas a gente sabe que tem a questão da limitação de chuva, né? De água, né? Uhum. Então, se você tem, muitas vezes, tem um período antes da semeadura da soja, você vai ter aí um período sem chuva, onde que as plantas daninhas que estão ali, muitas vezes, acabam chegando próximo do período de semeadura sem área foliar suficiente, às vezes, para absorver um herbicida, né? Mas aí acho que você tem que trabalhar com estratégias dependendo da situação que você tem. Se eu tenho uma situação que eu sei que isso vai ocorrer lá na frente, talvez eu evite que essas plantas se estabeleçam enquanto há tempo aqui, antes desse período, legal. né? Então, assim, logo após a colheita do milho, eu faço um manejo dessas plantas que estão remanescentes da cultura do milho, né? Para que elas não permaneçam ali, se desenvolvam enquanto tem ainda algumas chuvas e cheguem lá na frente de um estágio mais avançado e numa situação muito difícil pela questão de ter pouca chuva lá na frente, uma situação difícil de fazer o controle. Até porque, muitas vezes, o produtor quer antecipar a semeadura e ele pega as primeiras chuvas já querendo semear. E ele não controlou a vegetação que veio durante o período de entre-safra. Então, assim, isso vai carregar um problema para dentro da cultura. Então, mas existem alternativas de palhada. Claro que numa situação de temperatura mais alta, a degradação é muito mais rápida, né? Muito mais difícil de você manter uma palhada no solo. Mas até existem alternativas, por exemplo, uma braquiária, né? Que o pessoal cultiva muito lá, né? E que forma uma palhada muito boa e que serve muito bem como uma barreira física para estabelecimento de plano daninha, né? E que essa palhada normalmente é estabelecida antes do período da seca, né? Ali no final das chuvas, e permanece essa área, porque no período das secas também a degradação é um pouco mais lenta, né? Então você consegue manter uma palhada mais tempo. É uma das ferramentas que tem funcionado bem. Então, assim, vai depender de cada sistema, lógico, cada região tem uma situação climática diferente, uma situação de cultivos diferente, né? Um sistema de cultivos diferente. E a gente precisa entender cada situação dessa para elaborar estratégias. Mas eu acho que em todos os sistemas dá para se fazer estratégias para minimizar o problema, né? E isso, com certeza, vai levar vantagens dentro do sistema como um todo. Eu quero retomar um ponto aqui, porque isso é assim, fantástico, né? A gente pensa em dessecação pré-cultura, e o Vitor trouxe... Bom, agora estou com dois Vitor aqui, né? Mas o Spader, ele trouxe um ponto assim, bastante importante, né? A dessecação pré-cultura, ela começa imediatamente após cultura. Então, eu colhi. Exatamente. E eu já tenho que pensar na planta daninha, é isso? Na verdade, planta daninha, gente, não tem segredo se a gente entender como que funciona primeiro eu sempre falo, primeiro tem que conhecer o inimigo, depois você tem que conhecer as armas que você tem e aí você monta uma estratégia para fazer o combate. A arte da guerra aplicada na agronomia, você viu? Exatamente, é isso aí. Porque cada espécie tem suas características. Então, se a gente tem que conhecer um pouquinho da biologia das espécies, quando que se estabelecem, em que condições elas se desenvolvem melhor, eu consigo, logicamente, qual é a reação de cada espécie para os diferentes produtos, herbicidas que eu tenho, né? Eu consigo montar estratégias, né? Mas a planta daninha, de modo geral, eu preciso pensar nela no ano todo. Um grande erro que se faz muitas vezes é olhar para a planta daninha somente no momento que eu vou fazer o controle. Isso é fatal, isso é erro. Isso é falta de planejamento. Podemos dizer, Vitor, quem usa essa estratégia está atrasado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes o produtor ele investe no melhor adubo, na melhor correção de solo, na melhor semente, melhor genética,
né? Faz tudo, fungicida, inseticida e tal, não faz o que deveria ser feito com planta daninha. Ele vai ter uma planta que está competindo com a cultura, por isso que o nome já diz daninha, por quê? Porque causa dano, e causa muito dano, e esse é um grande problema. Eu acho que muitos produtores, eles não têm noção de quanto eles estão perdendo pela presença de plantas daninhas, seja sobras de dessecação, ou seja, emergência dentro da cultura, e manejo feito no momento errado, né? Ou seja, essas plantas competindo com a cultura. Os danos são muito grandes. A gente tem números aí que mostram danos muito grandes e que, na maioria das vezes, o produtor ele não conhece isso, ele não sabe disso. Por quê? Porque ele fez o manejo dele, ele estabeleceu a cultura, ele colheu lá 4,5, 5 toneladas, 6 toneladas de soja, hoje não é difícil isso, e está tudo certo, está ótimo, está muito bom. Mas muitas vezes ele perdeu lá meia tonelada, 1 tonelada de produção pela competição com planta daninha. E ele não enxergou isso por quê? Porque toda a área dele estava da mesma forma, não tinha um comparativo. Não tem comparativo, exatamente. Claro. Então, as perdas que se tem ainda pelas plantas daninhas são muito grandes, né? Muitas vezes, andando na estrada, você vê lavouras com infestações muito além do nível de dano econômico, né? E muitas vezes espécies, plantas que você vê que sobraram exatamente da dessecação. Não foram controladas no momento certo, não conseguiu se fazer o controle, como você falou. Dentro de uma cultura, depois eu tenho muito menos ferramentas, muito menos opções, né, para se fazer o controle. E aí essas plantas convivem com a cultura até a final, levando uma parte considerável aí da produtividade. E muitas vezes sendo abrigo para pragas para culturas subsequentes. O que é bastante grave também, né? Exato. Sem dúvidas, sem dúvidas. E a gente está falando somente da planta daninha, mas a planta daninha ela serve como hospedeiro de doenças, de pragas. Né? Isso é muito comum em várias espécies aí que isso acontece e que aumenta ainda mais o dano, né? Então, ela se torna muito mais daninha, mais danosa do que ela era naturalmente, né? Ô Xará, e já partindo para abrir nossa caixa de ferramentas, que a gente já falou bastante e não falou nenhuma ferramenta ainda das que a gente gosta de conversar, que é os defensivos, né? Uma estratégia que eu gosto muito, que eu admiro muito, mas ainda causa um certo receio para quem não está bem habituado, né? São os tais dos herbicidas pré-emergentes, né? Que a gente utiliza aí na dessecação. E eles têm aquele estado de carry-over, né? O período ali de ação dele ali, que ele entra para dentro da cultura. Então, assim, que se... É fácil de acontecer algum probleminha ali, né? Se não tiver um conhecimento técnico sobre eles, né? Mas também não é o bicho de 7 cabeças também, né? Não é para ter medo, né? É uma ferramenta a mais que a gente consegue utilizar, né? Qual que é a tua opinião sobre os pré-emergentes aí nessa estratégia de dessecação aí pré-plantio? Sem dúvida, isso tem que ser muito bem pensado quando vai se elaborar uma estratégia, né? Você tem que saber o que você está aplicando, porque herbicida, diferente da maioria dos outros defensivos, né? O que você faz agora pode ter impacto na próxima cultura ou até nas próximas culturas, né? Dependendo do que você for fazer. Mas eu acho que hoje as informações estão disponíveis, estão aí, né? Acho que todos os herbicidas que se usa aí nas lavouras aí são muito bem conhecidos, né? Nenhuma empresa vai levar um produto para o campo sem ter um embasamento de informações muito, muito sólido, né? Até por saber que isso pode causar problemas. Então, assim, acho que é planejamento, não tem outro jeito, mas conhecendo a característica de cada molécula, né? Como é que ela se comporta em cada situação, inclusive aí nesse caso tem que se observar muito a questão do solo, né? Se eu estou trabalhando num solo argiloso, estou trabalhando num solo mais arenoso ou com menor teor de argila, matéria orgânica ou sem matéria orgânica, isso tudo vai interferir no comportamento dessas moléculas a partir do momento que elas chegam no solo, né? E numa aplicação, logicamente, você vai ter produto chegando ao solo ou até mesmo levado pela água ou diretamente, né? E isso tem consequências. Mas a partir do momento que eu conheço a característica de cada molécula e eu sei o que eu vou plantar na frente, eu vou conseguir fazer o planejamento respeitando o intervalo necessário de acordo com a característica da molécula, né? Tem moléculas aí que eu posso aplicar numa situação, pensando assim, sem pensar no efeito da planta daninha na cultura, mas pensando exclusivamente na molécula. Tem moléculas que não tem carry-over, eu poderia aplicar hoje e plantar amanhã, né?
Enquanto que tem moléculas que têm variáveis carry-over, vamos falar assim, desde uma semana até mais de um mês, né? Dependendo da molécula, né? Mas acho que a gente não pode descartar nenhuma dessas ferramentas, até porque o que a gente percebe com o avanço dos problemas de resistência é que cada vez nós temos menos opções de herbicidas, certo? Uhum. Então, a partir do momento que nós descartarmos alguma ferramenta dessas, isso pode fazer falta depois, né? Então, ao invés de descartar, nós precisamos entender, conhecer e, em cima disso, fazer o planejamento. Se eu tenho uma molécula que eu preciso de 30, 40 dias de intervalo, mas que ela me faz um belo de um trabalho numa situação de plantas daninhas com dificuldade de controle em outras moléculas, por que não usá-la? Eu só preciso fazer o planejamento e aplicá-la no momento correto. Conhecimento. Conhecimento, não tem dúvidas. Então, assim, não é que o produto é ruim, o produto causa problema. Eu estou fazendo da maneira errada. Então, se eu fizer da maneira certa, isso não vai acontecer. Então, eu acho que é conhecimento. E usar esse conhecimento da maneira correta no campo. Né? E dessa forma, eu terei várias ferramentas. Na verdade, terei todas as ferramentas possíveis aí de serem usadas no campo. Né? E também, pensando no efeito de pré-emergência desses herbicidas que muitas vezes são usados em dessecação, mas têm efeito em solo, muitas vezes isso não é problema. Porque se eu tenho uma cultura que é tolerante a essa molécula, isso é ótimo, é benéfico. Se eu tenho um produto que me auxilia na dessecação e, além disso, ele me leva residual em solo para controlar novos fluxos de plantas daninhas, inclusive entrando na cultura, e ele não causa dano à cultura, é maravilhoso. Perfeito. Ok? Então, eu uso isso como benefício. Antes que vocês continuem explorando essa caixa de ferramentas, eu quero fazer um parênteses aqui. Vocês são apaixonados por herbicidas, então é natural que esses termos sejam bem claros, mas de repente alguém que está nos acompanhando tem ainda essas dúvidas ou conhece por outro termo. O que é esse carry-over? O que ele significa na prática? Falando de uma maneira bem campeira, então, maneira bem simples, né? Isso aí. Bem campeira, a gente, né, para todo mundo entender. O que é o tal do carry-over, né? Nada mais é do que o residual que essa molécula que eu estou aplicando agora, ela vai carregar no solo. Ela vai manter no solo. Por exemplo, aquele produto que caiu no solo, ele vai se manter ativo durante um período de tempo. Isso aí vai levar um tempo que ele estará atuando. Ou seja, residual, o tempo de residual. Grosseiramente é isso, tá? Bem de uma maneira bem campeira para qualquer um entender. Ficou claro. Bom. Xará, a gente tá meio que já se aproximando para o final aqui, mas a gente gosta de sempre lançar um desafio para o nosso convidado, né? Que a gente chama gente de peso, né? Nem sou tão pesado assim. Mas não é para também aliviar 100%. Não tem dá. que dar uma apertadinha. Claro, né? claro. Até porque tem potencial, né? Então, por isso mesmo, né? Vamos apertar um pouco. Vamos colocar uma situação aqui hipotética para a gente estressar um pouco todas essas ferramentas que a gente comentou um pouco e que acho que dá muito pano para manga. A gente vai ter que chamar o Xará aqui umas... Pelo menos muitas vezes. Pelo menos muitas vezes. Pelo menos muitas vezes. Vai custar caro isso. O cachê do homem não é barato. Não vamos pegar detalhes, né? Então, assim, vamos... Uma situação hipotética aqui. Onde eu sei que eu tenho na minha área algumas plantas daninhas resistentes ali, a glifosato, vamos pôr um azevém aqui, vamos pôr um pouquinho de buva também, para o pessoal do Centro-Oeste não se sentir isolado lá, né? Buva, caruru. Caruru, né? Então eu tenho algumas coisinhas ali que para geração glifosato já é um pouquinho um bicho de 7 cabeças, né? Quem não sabe lidar com outras moléculas que não seja glifosato já começa a complicar, né? E eu vou então fazer esse meu plantio, em homenagem ao Fabiano, vamos pegar um milho aqui, pensar num milho. Então, assim, qual que seria a recomendação? Como que a gente faria esse manejo? Então, pensando numa alta infestação que eu deixei ali... Pousil, perenizou, tá feia a coisa mesmo. Eu preciso chegar com um ataque kamikaze ali mesmo para entrar minha cultura no limpo. Como que seria, assim, se quiser explorar a molécula, pode ser também, mas eu queria mais o teu racional de quais ferramentas utilizar e em que momento e o porquê. Qual que seria o porquê que você decidiu essa e não aquela, né? Perfeito. Mais ou menos nesse sentido, assim. Não, perfeito. Perguntinha simples, né? Muito simples, né? Uma missãozinha. Mas vamos lá. Na verdade, assim, primeira coisa, tá? Aquilo que nós já até comentamos no início.
se eu tenho uma situação dessa, que você descreveu aí, primeira coisa, eu tenho que pensar antecipado, eu tenho que pensar muito antes da semeadura. Então, se eu sei que a minha condição é essa, eu tenho plano daninha muito desenvolvido, tenho de tudo lá. Tem um apaga-fogo, vamos falar assim, como o pessoal diz, né? Eu vou deixar para fazer isso com próxima semeadura, esquece. Não vai ter jeito. Aí eu vou ter que atrasar a minha semeadura, jogar para frente, não tem outro jeito. Se eu quiser fazer um trabalho bem feito, primeira coisa, eu tenho que pensar, bom, eu vou começar, então, vou plantar milho ali, aqui na região, em início de setembro. Eu tenho que pensar, no mínimo, 30, 40 dias antes disso, se eu tenho uma condição dessa, tá? Pelo menos. Aí, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou ver quais são as espécies que eu tenho lá. Quem são os inimigos que eu tenho na área? Né? Isso é importante, né? Eu conhecendo quem são as espécies que estão lá, e eu já tenho uma informação de se essas espécies também na região elas são tolerantes, são resistentes, enfim, isso já começa a desenhar o que eu vou usar. Terceiro, eu tenho que ver em que estágio que elas estão. Se elas estão plantas jovens, é uma coisa. Se eu tenho plantas muito grandes, é completamente diferente, tá? Bom, feito isso, tenho infestação, tenho desenvolvimento, o tamanho dessas plantas. Eu comecei isso com o intervalo adequado, eu vou definir o meu tratamento, né? E nesses casos, de modo geral, gente, não tem como, não existe a bala de prata, tá? Não existe. Não tem como fazer com apenas uma molécula, uma situação dessa, esquece, não vai ter. Nós vamos ter que trabalhar com a associação de moléculas, tá? Não tem como fazer isso com uma dose normal, se eu tiver uma planta muito desenvolvida, eu vou ter que trabalhar com doses maiores, tá? Então, tendo essas informações, eu vou definir. E outra coisa, não tem como fazer numa única aplicação. Isso é importantíssimo, tá? Dificilmente numa situação de plantas desenvolvidas e principalmente quando tem espécies com problema de resistência e tolerância, mesmo que eu use moléculas alternativas com outros mecanismos de ação diferentes daqueles aos quais elas são resistentes ou tolerantes, mesmo assim, plantas muito desenvolvidas eu não vou conseguir fazer com apenas uma aplicação. Então, seria muito mais prático, né? O produtor fazer uma entrada e resolver o problema. Mas nesses casos, não. Ele vai acabar gastando mais. Então, e esse é um grande questionamento que os produtores falam, mas aí vai ficar caro. Mas, peraí. Você criou uma situação na tua área difícil. Você não fez um manejo no momento certo, você não fez uma cobertura, você deixou uma situação muito difícil. Agora você vai pagar o preço. Então, não tem como. A economia lá de trás vai pagar com juro agora. E não tem como ser diferente. E se não fizer isso, ele vai pagar mais juro ainda dentro da cultura, porque ela vai levar essas plantas para dentro da cultura, o que vai causar um dano muito maior. Então, tudo isso tem que ser observado. Feito isso, eu vou definir quais são as moléculas que eu vou utilizar na primeira aplicação, e normalmente aí eu tenho que ter associação de moléculas sempre trabalhando com herbicidas sistêmicos. Sistêmicos na primeira. Por quê? Porque tem plantas grandes, eu preciso que esses produtos se movimentem dentro da planta e atinjam todas as partes da planta. Tá? E numa sequencial, que seria a segunda aplicação, eu vou trabalhar ou sistêmicos ou, na maioria das vezes, herbicidas de contato, onde eu vou eliminar a folhagem, vou eliminar a parte aérea da planta. Lembrando que eu já fiz o serviço com o sistêmico, aí eu tenho que ter um intervalo entre as duas aplicações para que eu tenha uma absorção e translocação desse sistêmico por todas as partes da planta. A partir do momento que eu comprometi todas as partes da planta com os herbicidas sistêmicos que eu apliquei na primeira aplicação, e eu eliminei a folhagem com a segunda aplicação, essa planta ela estará completamente comprometida. E aí, dificilmente, eu vou ter rebrota, eu vou ter escape. Então, assim, isso é muito importante. Hoje tem ferramentas de herbicidas de contato, de ação mais lenta, vamos falar assim, que até permitem que você faça isso junto com o sistêmico. Tá? Mas isso pode ser feito, mas mesmo assim, quando você tem uma planta muito desenvolvida, numa única aplicação, dificilmente você vai ter um controle dela. Por isso é importante ter um intervalo grande, porque se eu fiz a aplicação e utilizei herbicidas sistêmicos com contato e eu tenho tempo antes de chegar na cultura, tempo suficiente, porque se tiver alguma planta que vai rebrotar, eventualmente rebrotar, ela tenha tempo para rebrotar. Tá?
para que eu faça uma segunda intervenção. Uma noção de tempo, mais ou menos, Xará, o que você acha ideal ali entre uma primeira aplicação? Óbvio que varia, depende das ferramentas, Na mas sequencial? em média ali uns Ok. quantos dias? De modo geral, assim, ó, a gente tem trabalhado ali entre 1 e 2 semanas, até no máximo 3, tá? Mas aí entre 7 e 8 dias até mais ou menos 15 dias. O intervalo da primeira aplicação para a segunda aplicação, tá? Então, a segunda paulada também não pode demorar muito também. Isso não quer dizer que eu vou fazer, então, a primeira aplicação com 15 dias antes da semeadura. Perfeito. Esse é um grande erro. Tem que começar com os 40, 45 dias. Eu preciso começar muito antes e fazer a primeira aplicação, fazer a segunda, e eu ter tempo para observar se essas plantas, de fato, estarão controladas no momento da semeadura. E isso é muito importante. Se eu não tiver esse tempo, depois da segunda aplicação, eu muitas vezes vou correr risco de que essa planta, por qualquer motivo, às vezes, mesmo tendo utilizado as ferramentas certas, mas numa condição climática adversa, eu posso não ter o melhor comportamento, o melhor efeito. E aí eu terei algum escape. E se esse escape não for observado antes da semeadura, eu vou ter um problema lá dentro. Vai carregar para dentro da cultura. Então, assim, de qualquer forma, o intervalo entre a primeira e a segunda aplicação, normalmente aí, vamos pegar como um balizador aí entre 10 e 15 dias, né? Uma semana, 10 e 15 dias, mas isso não evita que eu esteja fazendo isso, a primeira aplicação lá com 30, 40 dias e a segunda logo em seguida aí, com esse intervalo, e eu ainda tenha um intervalo suficiente aí até a semeadura para que essa vegetação esteja de fato controlada. Se precisar de mais alguma coisa, exatamente, você tem mais uma... Exatamente. Se precisar eventualmente numa condição adversa, precisar uma terceira intervenção, eu vou fazer. Sim. Isso vai ficar muito mais barato do que eu carregar um problema para dentro da cultura, né? Então, o conceito de barato ou caro, isso é a primeira coisa que eu escuto quando eu vou falar numa região, o pessoal tem problema às vezes de resistência de uma planta, ou tolerância e tal, e aí você leva uma alternativa e fala assim, mas isso aqui é caro. A pergunta que eu faço, aquilo que você está fazendo está funcionando? Se não está funcionando, isso é muito mais caro do que isso que eu estou falando. Porque o caro é o que não funciona. É óbvio que se eu tiver 2 ou 3 ferramentas que têm o mesmo comportamento ou parecido, eu posso optar, obviamente, em ter uma economia. Agora, quando eu tenho uma ferramenta que funciona comparado com outras que não funcionam, não dá para comparar preço, tá? Eu acho que isso é... E aquilo que nós estávamos falando antes, a dessecação, ela tem que ser 100%. Se eu criei uma condição favorável para isso, para ficar mais fácil a dessecação no momento que eu vou fazer, ok, eu vou gastar menos na dessecação. Mas eu investi antes para que isso aconteça. Agora, se eu não quis investir logo após a colheita de uma cultura e levei todo o período dentre a safra sem nada e criei uma condição desfavorável, eu vou pagar isso com juros, não tem dúvida. Problemas complexos, soluções complexas também, não tem como... Complexas, mas não difíceis, né, Fabiano? Não é impossível. Exatamente, eu acho que assim, a complexidade não quer dizer que não seja possível de fazer. Perfeito, claro. Basta entender como a situação está e qual a estratégia eu vou usar. Ô, Vitão, me ajuda a sumarizar, porque realmente foi uma aula aí, 10 minutos para resolver esse problema aí. Veja, o Vitor começou comentando conosco que o primeiro ponto é começar de maneira bem antecipada, porque senão eu não vou conseguir ter time para decidir 2, 3 sequenciais. Segundo ponto, conhecer o inimigo. Eu preciso saber o que tem lá. Terceiro ponto, quais os estágios que esses inimigos, que essas daninhas têm lá. E aí depois a caixa de ferramenta. Aí eu deixo contigo para nos ajudar a sumarizar essas decisões desse problema. E como o Spader comentou, foi um problema que foi adquirido. Foi um problema que, mesmo que inconsequentemente, alguém pediu para tê-lo, né? Não foi fruto do acaso. Alguém decidiu ter esse problema. A natureza é sábia. Você pressionou, ela vai reagir. Isso não tem dúvida. Se eu tenho problemas de resistência, eles não vieram por acaso. Exato. Eles vieram porque em algum momento eu fiz coisa errada. Eu pressionei em cima de um determinado mecanismo de ação, eu quis usar muitas vezes o mais barato, sempre, e aí aquele princípio básico de manejo plano em rotação de mecanismo de ação e tal, ficou esquecido, né? E eu fui só com um grupo de produtos que eram os mais baratos, e aí hoje eu estou pagando esse preço. A natureza está trazendo a consequência. Isso não tem dúvidas. Interessante que isso a gente vê em diferentes regiões do mundo, né? E a gente deveria aprender com isso, né? Se o vizinho está fazendo errado, por que eu vou fazer errado? Né? Eu vou fazer diferente. Porque se eu
me antecipar ao problema, eu muitas vezes evito que o problema ocorra, ou pelo menos retardo a ocorrência desse problema, né? E isso, no final das contas, eu tenho ganhos significativos. Mas mais um detalhe que eu queria falar é assim, ó, com relação à dessecação, acho que ficou uma situação, ficou de lado, muito comum aqui na região, que é a dessecação pré-semeadura de soja cultivada em cima de cereais de inverno. Ou seja, você cultiva trigo ou cevada durante o inverno e você colhe cevada final de outubro, início de novembro, trigo meados de novembro, final de novembro, e você colhe exatamente no momento que você está dentro do melhor período para cultivo de soja e, no caso de trigo, até terminando esse período. Então, assim, você não vai ter tempo para fazer uma dessecação antecipada numa situação dessa. Mas você precisa fazer uma dessecação antecipada numa situação dessa? Lembrando que se você tem uma cultura de inverno bem conduzida, né, um cereal de inverno bem conduzido, falo, manejando planta daninha dentro dessa cultura, eu vou chegar na colheita dela com pouquíssimas plantas daninhas e quando ocorrerem, elas estarão no estágio bem inicial, né? Sim. E aí eu posso fazer eu não preciso ter um intervalo tão grande. E aí, nesses casos, normalmente se faz uma dessecação muito próxima da semeadura. Muitas vezes desseca hoje e planta amanhã. É possível? É possível. Mas eu tenho uma condição diferente, né? E aí, obviamente, que eu também tenho que trabalhar com herbicidas que não me causem problemas. Mas tem ferramentas hoje no mercado para isso, né? E isso é muito, muito utilizado. E nessas situações, a cultura anterior ela serviu, entre aspas, como um herbicida para a planta daninha não se desenvolver, né? E eu tenho uma condição mais favorável. Sim, é mais ou menos a analogia que a gente está fazendo com a palhada da cobertura. Exatamente, né? exatamente. É muito parecido, né? isso mesmo. Mas realmente uma janelinha bem apertada. Então, se eu Muito não tenho apertado. esse cereal de inverno bem manejadinho ali, eu vou me complicar lá na frente. Exatamente. Esse é um problema que aí que tá. Você veja, o que eu estou fazendo dentro de uma cultura pode trazer consequência tanto nessa cultura como na próxima. Né? Então, assim, eu não fiz o manejo correto dessa vegetação, dessas plantas daninhas durante o inverno, dentro de uma cevada, dentro de um trigo. Né? E eu vou colher um trigo, tem uma planta daninha estiolada da altura do trigo, e a máquina vem, corta, vai ficar a parte de baixo, normalmente não tem folha, vai ficar um toquinho sem folha. E eu quero plantar na sequência. Como eu vou controlar essa planta daninha? Aí fica difícil. Não tem milagre, né? Se eu botar uma seringa lá dentro, não dá. Não né? tem como. Não tem como, né? Ainda não, né? Não, ainda não, né? Ainda não. Então, assim, isso, fatalmente, essa planta vai rebrotar dentro da cultura, ou então eu estendo esse intervalo entre a colheita da cultura e a semeadura, esperando que essa planta rebrote, o que não vai se fazer, por quê? De modo geral, porque eu vou perder a melhor época para o cultivo da soja. Então, a maneira de resolver isso não é agora, é lá atrás. É dentro da cultura que eu plantei no inverno. Tá? E ali é crucial que se faça, e tem ferramentas para isso, que se faça o manejo correto ali. Vamos dar um número bem genérico, Vitor, aqui. Tem-se um número que, para cada dia de atraso, depois da metade de novembro, nós estamos perdendo, em média, um saco de soja por hectare. Isso. Número bem para a nossa região. Aqui, para a nossa região, é mais ou menos isso. A partir de meados de novembro, você teria 50 Então, eu tomo a saco decisão de não fazer um bom pré para a cultura de inverno. Tá? E aí me sobra a planta daninha para manejar pós-colheita de trigo antes da semeadura de soja. Então, veja, se eu precisar de 5 dias a mais para fazer esse manejo, bem genérico... Perdi 5 sacos de soja. 5 sacos de soja. Se eu multiplicar isso por... R$600. É isso, R$600. Quanto de herbicida eu não consigo comprar com isso? Perfeito, Fabiano. Essa conta é uma conta muito simples, né, que a gente fez aí, uma continha de padeiro, mas é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, se o cara tivesse feito essa conta, ele jamais teria deixado de fazer o herbicida dentro da cultura do trigo. Porque ele não teria um custo, ele nunca teria um custo. Você foi bem modesto nas 5 sacas de perda na soja lá. Só de potencial, ainda mais a competição. Exato, né? Pelo intervalo, mais a competição, exatamente. Então, assim, se ele fizer essa conta, não existe situação onde não se paga isso. Na verdade, assim, ele vai pagar qualquer aplicação de herbicida na cultura anterior para que ele chegue numa condição favorável e ele vai sobrar muito dinheiro. Com certeza. Ele vai sobrar muito dinheiro. Sem contar outros problemas que ele vai carregar se ele tiver uma sobra dessas plantas daninhas, uma rebrota dentro da cultura, vai chegar até o final da cultura, porque difícil, dependendo da espécie, ele não vai conseguir controlar dentro da soja. Algumas espécies sim, outras não, né? Se ele não conseguir controlar, o que vai acontecer? Essa planta ela vai chegar no final da soja produzindo semente.
E aí você tem uma área mais infestada para os próximos cultivos. Então, Sobrou de novo. assim, Sobrou de novo. é o que eu falo, assim, não é difícil, mas a gente precisa entender o sistema como um todo. Plano daninho, eu tenho que olhar para ela o ano todo. E eu não posso... se eu entender isso, eu vou fazer o manejo sempre nos momentos mais adequados, para que eu tenha condições mais favoráveis, tanto agora quanto depois. Tanto nessa cultura quanto na próxima. Então, eu preciso pensar a médio prazo. Se eu pensar só de imediato, fatalmente eu vou estar errando. É uma mensagem que nós, como pesquisa, nós trazemos essa mensagem, né, que às vezes não é uma mensagem tão... Porque é natural do ser humano buscar bala de prata, igual você sem colocou, dúvida. né, O pozinho mágico E nós, pesquisadores, normalmente trazemos uma mensagem que vai contra a bala de prata, que às vezes algumas pessoas do comercial tendem a usar um pouquinho mais da bala de prata ali para... A gente sabe como funciona o mercado, né? Venda, né? E aí o produtor, né? O ser humano como todo, né? Não é só o produtor, né? Todo mundo quer o mais fácil e o mais barato, natural do ser o mais humano. bonito. Isso não é uma crítica, né? É natural da nossa espécie, né? Mas acho que vale muita reflexão. Acho que eu gostei bastante desse episódio aqui de entender como que a experiência, né? De 20 e tantos anos de pesquisa aí, né, Xará, já que já tem aqui, como que você colocou de uma maneira simples para a gente entender esses pontos todos, né? Que a gente tem na cultura, né? No manejo como um todo da nossa lavoura, né? Acho que sobra muito pano para manga ainda, Xará, muita coisa para a gente conversar, mas acho que valeu muito o papo, né? Eu quero dar só um exemplo aqui do que nós temos nos próximos episódios. Eu gostaria muito de conversar com o Vitor, por exemplo, dos eventos transgênicos, tanto dos mais antigos quanto dos novos. Isso aí, Vitão, é pano para nós discutir em vários episódios. Tem uma soja vindo aí que nem bala vai matar mais depois, né, Xará? Acho que isso vale, de fato, dá para discutir bastante em cima disso, porque muito provavelmente a gente vai ter problema de planta daninha que são plantas cultivadas, né? Isso já está acontecendo, né, em algumas situações. E isso tende a ficar mais complexo ainda para frente, né? Bom, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado novamente, Xará, pela ilustre presença aqui, a brilhantar nosso podcast aí. E com certeza você volta mais e mais vezes. Eu acho que o Xará é simprão de conversar, é bom demais. É gostoso assim, de ouvir, né? É um problema que parece complexo, ele simplifica muito facilmente. Né? O cara é campeiro, né? É isso aí. Falar assim, além de pesquisador, eu também brinco de ser produtor, né? Então, eu vivo na pele os problemas que os produtores vivem. Eu acho que fica mais fácil por isso, falar de uma maneira que, de fato, como ocorre no campo, né? E Perfeito. tem outro, né? Gringo, né? Falou que ia falar Italiano, 15 minutos, né? Se prender a mão, ele não fala, mas senão... Tava preocupado, né? Que ia terminar em 10 minutos o episódio, né? Pois é. Tá Coisa certo, boa. então, Xará. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e fico à disposição aí numa próxima oportunidade. Com certeza teremos. Obrigado a todos que nos acompanharam por mais um episódio aí do FAPA Podcast. Esperamos encontrá-los num próximo episódio. Obrigado por nos acompanhar.